Se você é um líder, você sabe que a sua liderança, a sua influência vai ser aumentada a partir do conhecimento que você tem da palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus é conhecer o Senhor. Não se trata de um conhecimento vazio, porque a própria Bíblia diz que o saber ensoberbece, o amor transforma, mas eu preciso conhecer o fundamento da palavra, para que em amor eu possa aplicá-la na minha vida e na vida daqueles que eu influencio. Então, a partir do momento que eu tenho uma habilidade na palavra, habilidade para manejar bem a espada da verdade, isso me torna um líder ou um crente mais útil para fazer a obra de Deus. E nós não queremos ser servos inúteis, nós queremos ter utilidade no reino, amém, queridos? E nós temos que estar preparados para isso, tendo utilidade, sabendo que os nossos passos, as nossas ações, elas não são ao acaso. Tem muita gente que vive por sentimento, eu estou sentindo isso, pastor, mas às vezes a pessoa sente coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus já falou. Por isso a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E nós precisamos conhecer para não cairmos nas ciladas da nossa própria alma. A nossa própria alma, ela pode nos levar para caminhos obscuros. Agora, quando nós temos o fundamento, nós sabemos onde estamos caminhando. Conhecer a palavra é caminhar em solo firme. E Deus quer te levar a lugares altos, quando você caminha em terreno firme. Queridos, eu estava pensando aqui hoje quando cheguei, era próximo às 7 horas, cheguei não, quando eu cheguei aqui às 2 da tarde, eu acho, 2:30, mas quando chegou perto da hora do culto, depois do nosso ensaio, que a gente faz assim, eu passei ali na rua, fui ali no carro, fazer alguma coisa no carro, e aí olhei, praticamente não tinha nenhum carro na frente da igreja ainda, e já quase na hora do culto. E aí eu pensei assim, puxa vida, onde está o povo? Deu aquela pergunta, né? Onde está o povo? E aí eu me lembrei que nós tivemos, há 2 semanas atrás aqui, uma conferência, em que se você quisesse chegar aqui perto das 7 horas, você tem que estacionar o carro no acertório, qualquer outro lugar, uma conferência de avivamento, e eu acho isso maravilhoso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: o avivamento precisa fazer parte da vida da igreja, sim, mas nós não podemos soltar as mãos da palavra, amém? Muitas vezes, muitos se movem por novidade, nós nos movemos por princípios, amém, queridos? Então nós precisamos ter isso solidificado em nossas vidas, para que nós não venhamos a viver de eventos. Eu quero dizer a vocês, Deus tem nos dado o privilégio de ter oportunidades de conhecer homens de Deus, pessoas que são usadas por Deus, diferentes de nós. Porém, essa não é uma igreja de eventos, amém? Nós nos movemos pela palavra, e quando Deus nos oportuniza, a gente ora, a gente fala com o Senhor e entende a direção dele, se é sim ou não. Inclusive, essa semana me procurou um apóstolo da equipe do Randy Clark, que quer vir aqui na igreja. Estou orando, não disse nada ainda. Precisamos discernir o tempo e o modo. Agora, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós precisamos do fundamento. Mas não podemos também apagar o Espírito. São duas coisas, é a lei e o profético. É a Bíblia, é a voz de Deus, mas é também a manifestação do Espírito. Nós temos que ter o equilíbrio dessas coisas, amém? As duas coisas precisam caminhar juntas, e esse é o desafio para a nossa igreja. Mas eu creio que nós temos aprendido nesse lugar a ter a liberdade no Espírito, amém, queridos? Vamos lá, semana passada então eu falei da importância da palavra, e hoje eu quero aprofundar um pouco mais sobre isso, falando sobre mandamentos e princípios da palavra, amém? Você quer ouvir? Você quer conhecer a vontade de Deus? Você precisa conhecer os mandamentos e os princípios da palavra. Muito da vontade de Deus já está lá escrito para a tua vida,
ok? Então, iniciando, o trabalho de um navegador é pegar o barco de um ponto, navegar de tal forma que o barco chegue em segurança em outro ponto. Na verdade, o trabalho de um piloto de avião também é assim. Ele precisa pegar o avião num lugar, conduzir aquela aeronave, né, até chegar em segurança com todos os tripulantes, todos os passageiros, em outro ponto. Para isso, o navegador tem um mapa de navegação. Esse mapa é o mapa das águas, da terra, o mapa mundi, onde tem anotações, onde ele vai saber através daquele mapa como ele chegar em segurança até um outro ponto, outro porto com seu barco. Da mesma forma, o avião, ele tem um mapa de voo, onde ele tem ali as anotações dele. Pelo menos pela história foi assim, hoje talvez as coisas sejam bem mais modernas, mas tem o plano de voo, onde ele sabe qual a rota exata ele vai sair de um ponto e ir para outro ponto com segurança. Amém? Para nós cristãos, o nosso mapa de navegação é a Bíblia. Então, isso vai nos tirar de um ponto e nos conduzir para outro ponto com segurança, sabendo que vamos chegar com integridade física, emocional e espiritual naquele ponto que queremos chegar. Esse mapa de navegação do crente chama-se Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Amém? Então, vamos ver algumas coisas que se relacionam, alguns mandamentos se relacionam com a descoberta da vontade de Deus para nós. Então, quando é que Deus fala conosco? Por exemplo, quando Deus, ou quando a Bíblia diz para fazer ou não fazer algo, essa é evidentemente a vontade de Deus para nós. Então, se a Bíblia está dizendo faça isso ou não faça isso, a vontade de Deus já está declarada, já está expressa naquele texto, não tem que questionar. Amém? Nós já falamos um pouco sobre isso semana passada. Então, quando o texto ele fala claramente, mesmo que a frase não seja vontade de Deus expressamente escrita naquela frase, naquela sentença, mas se o texto diz faça isso, essa já é uma vontade de Deus declarada para a tua vida. Ou se ele diz não faça isso, não matarás, essa já é uma vontade de Deus expressa, não precisa ficar, tá, mas e isso, e aquilo outro, não. Quando já está escrito ali de maneira clara, isso já é vontade de Deus para nossas vidas, amém? Então, se ele fala claramente sobre um assunto na palavra de Deus, vou repetir, quando ele fala claramente sobre um assunto, não é nem um texto somente, mas um assunto onde é confirmado por vários textos, essa já é uma vontade de Deus. Então, o que compete a nós diante disso? O que compete a nós quando nós vemos a clareza do texto? Compete a nós somente obedecer. Amém? Por isso a própria Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Agora, não é muito natural do ser humano obedecer. Isso é uma característica que você vai desenvolvendo, conforme o próprio Deus, o próprio Senhor molda o teu caráter. O nosso caráter original é um caráter de desobediência. Eva tinha centenas, quiçá milhares de espécies de árvores frutíferas no jardim do Éden. Quantas espécies de árvores frutíferas tem no mundo? Umas 2.500, Martins, tu que é da área, não sei, Mari. Em torno de 2.500, Eva tinha todas essas para comer, mas ela decidiu desobedecer e comer a única que não era para comer. Então, nós vemos que, inclusive a minha esposa estava conversando comigo ontem sobre isso. Eu não vou falar porque não sei se ela não vai ministrar sobre isso. Bom, vamos lá. Então, não vou dar spoiler, né, da palavra dela. Então, gente, olha só,
não é natural do homem obedecer. Isso é um desenvolvimento de caráter que Deus vai tratando conosco. Eu precisei aprender a obedecer. Amém? E você também vai precisar aprender a obedecer. Primeiramente a Deus, a sua palavra. E aí você vai colher o resultado disso da sua vida. Então, obedecer a Deus não se trata simplesmente de ocupar a nossa mente com regras. Gente, Deus não quis fazer um homem robotizado, cheio de códigos, código-fonte, cheio de regrinha para isso, regrinha para aquilo. Não se trata disso. Se for a isso, nós seríamos meramente legalistas, mas não se trata disso. O que Deus quer, na verdade, que ao conhecer a palavra dEle e entender os mandamentos dEle, nós possamos amá-lo, nós possamos ter relacionamento com Ele. Amém? Então, quanto mais nós conhecemos, mais nós amaremos Ele. E obedeceremos não por julgo sobre nós, mas por amor àquele que nos fez. Amém? Vamos ler a palavra então, João 14:15. Abre aí. Hoje eu trouxe a minha squeeze para fazer um merchan aqui, ó. Quer uma? Te inscreve no Encontro com Deus, hein? Amém. Vamos lá. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, obedecer, guardar mandamentos é uma questão de amor. E aí isso toca no nosso entendimento do que é amor. Porque tem muita gente que acha que amor é um sentimento vazio. Ah, eu amo tanto aquela pessoa, por quê? Porque eu gosto. Tá, mas está disposto a obedecer? Está disposto a servir? Está disposto a dar a sua vida pelo seu irmão? Está disposto a dar a sua vida pela esposa, pelo marido, pela família? Isso é verdadeiro amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Então, se você ama alguém de tal maneira, vai ter uma doação envolvida, viu? Vai ter uma entrega envolvida. E no caso, Deus deu o que Ele tinha de mais valor, que era o seu único filho. Amém, queridos? Vamos lá, João 14:21 fala o seguinte: aqueles, e João era o apóstolo do amor, né? Aquele que deitava no peito de Jesus, aquele que estava ali, o apóstolo a quem ele amava. Ele fala, ele mesmo se diz isso assim, mas ele fala de amor. Vamos lá, ó. João 14:21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você ama o Senhor de verdade? Eu quero te fazer essa pergunta, não precisa responder, mas só pensa, considera isso. Você realmente ama Jesus? Se você de fato ama, diz que ama, e isso é uma verdade na tua vida, você vai procurar saber quais são os mandamentos dele e vai guardá-los. Amém? Esse é o parâmetro bíblico. Esse texto de João, ele na verdade estava relatando a fala de Jesus, não é a fala dele. Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, o amor que nós devemos ter pelo Senhor não é um amor teórico, é um amor prático. Isso que a palavra diz de operoso praticante. Não é um amor teórico, um amor que, ai, como eu gosto do louvor, ai, na hora ali da oração, onde levanta a música, dá o trimelique, coisa e tal, é tão bom, Deus é bom, eu caio no chão, a irmã me levanta, beleza, está tudo certo. Agora, não adianta sair daqui e lá fora começar a transgredir. Essa raiz de transgressão precisa sair das nossas vidas. Nós precisamos aprender a guardar os mandamentos dele. João 15:10 fala o seguinte: se vocês guardarem, aqui Jesus de novo, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor,
assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então o próprio Jesus, ele estava debaixo de obediência. Ele é o nosso exemplo. E a obediência dele nos dá legalidade hoje para entrarmos na obediência, para nós falarmos assim: olha, Senhor, você, filho de Deus, obedeceu os mandamentos do Pai. Agora nós vamos obedecer os teus. Por quê? Porque nós te amamos. Vamos adiante. Agora, João ainda. Só que primeira carta de João. 1 João, lá no fim, perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Por quê? Porque se é por amor, está tudo certo. Gente, não é difícil, por exemplo, você... Sabe um nenê? Nenê não tem hora só boa, tem hora ruim também. Tem hora que ele chora de noite, tem hora que ele faz aquela coisa nojenta, tem que trocar a fralda, né? Tem hora que fica doente, incomoda. É ou não é? Mas você ama. Você ama, você olha aquilo ali. Ah, vem cá, papai, cuti-cuti, né? Você olha, não tem nojinho. Não tem problema. Cansa às vezes, eu sei, cansa. Mas você ama, então você faz com amor. Dificilmente uma mãe vai fazer reclamando isso. E não adianta reclamar, porque o neném vai continuar fazendo. Não é verdade? É assim ou não é? Mas você encara por amor. Aí você pergunta para essa mãe ou para esse pai: tá, você quer entregar teu filho para alguém cuidar? Não, eu cuido, é meu. Você abre mão do seu filho? Não. Pode comprar mais fralda. Vamos lá. Então, os mandamentos do Senhor não são difíceis de guardar. Por quê? Porque nós amamos. E isso é esse relacionamento que Ele busca em nós. É um relacionamento que a gente ama essa palavra, e ao lê-la, nós vamos internalizando os seus mandamentos. Nós não vamos aprender tudo num dia só. Nós não vamos aprender tudo no encontro com Deus. Nós não vamos aprender tudo a vida inteira. A Bíblia, ela é uma fonte, ela como o Espírito Santo é uma fonte de recursos inesgotáveis. Nunca vão se esgotar na nossa vida. Então, nós vamos continuar lendo, aprendendo, sendo transformados, e o nosso caráter vai sendo trabalhado. Então aquilo que a gente faz é por amor, não tem peso. Por exemplo, se você ama Jesus e você lê que ele diz assim, ó: portanto, ide fazei discípulos, assim, ó, essa palavra é para mim. Eu vou fazer isso, não vai ser um peso. Eu vou fazer por amor, porque eu amo Jesus e eu quero contribuir com o reino dele. Amém? Muitas vezes aquilo que nos custa, que nos traz peso, é porque na verdade está faltando talvez uma revelação de amor em nossas vidas, com o Pai, com o Senhor. Amém? Não trago acusação a ninguém, mas eu trago isso para você se reciclar, para você considerar isso no seu coração. Amém? Agora, segunda carta de João. João estava inspirado com esse tema, né? Versículo 6, só tem um capítulo. Segunda carta de João, capítulo 1, que é único. Versículo 6, e fala assim: é o amor, e o amor é este, ele explica. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor.
então o teu amor pelo Senhor envolve obediência aos seus mandamentos. Está claro isso, gente? Vocês acompanharam os textos aí? Como é que a gente descobre isso? Lendo a Bíblia. Você começa a ler a Bíblia e você vai descobrindo que amar a Deus, e aí nós vamos entender o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, conforme todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, é o quê? Obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Isso é amar. Às vezes nós podemos ter uma paixão, né? De vir na adoração, sentir a presença de Deus, mas isso é parte da equação. Amar a Deus de verdade significa conhecer os seus mandamentos e colocá-los em prática. Amém, igreja? Então eu quero trazer alguns exemplos. Eu vou trazer 3 temas hoje. Ia trazer mais, mas não vai dar tempo. Mas vou trazer 3, tá? Se por acaso for o teu exemplo, eu não combinei com ninguém, tá? Você assim, pastor, está pregando para mim? Não. Estou pregando para a igreja toda, tá? Vou trazer porque são 3 temas que são recorrentes, que chegam a mim. E talvez semana que vem eu traga outros, mas vamos ver o que o senhor orienta. Mas hoje eu vou trazer 3 assuntos aqui, que são recorrentes, para você ver como a Bíblia traz resposta. Eu vou te trazer um exemplo agora de 3 temas, em que a Bíblia, ela traz respostas claras, mas ela não traz a resposta toda, muitas vezes, aquilo que você chama de versículo, na escolinha dominical, né? Aí quando você está mais sofisticado, você chama de verso, ou se está mais sofisticado, ele chama de texto bíblico, né? Então, vou trazer, isso às vezes não está no mesmo capítulo, nem no mesmo verso ou versículo, mas está espalhado pela Bíblia, e você constrói uma doutrina entendendo, não um versículo isolado, mas entendendo todo o contexto bíblico. Amém? Vamos lá. Então, o que fazer quando algum irmão te ofende? Já aconteceu contigo? Meu Deus do céu. O que fazer? E esse irmão, realmente ele é culpado. Ele te ofendeu. Esse irmão, ele te distratou. Esse irmão foi ingrato. Talvez tenha até te traído. O que fazer nesses casos? O que a Bíblia diz? E aí eu quero que você perceba que a Bíblia, ela é um manual, onde ela nos dá as respostas para as nossas dores, para as nossas demandas pessoais. A Bíblia não é um texto histórico onde você fica lendo historinhas, como na verdade na IBD acontece às vezes, que as crianças precisam conhecer a história básica, por exemplo, da Arca de Noé. Eu sei que não é só isso, gente, não se ofendam, tá? Eu sei que não é só isso. Mas chega um ponto da nossa caminhada espiritual que a gente sabe que a Arca de Noé, né, ficou nadando lá com os bichinhos, né? E a gente precisa encontrar na Bíblia, no texto bíblico, soluções práticas para resolver problemas da nossa vida. E olha que pastor, ele é esmagado para conhecer isso, viu? Porque todo dia a demanda bate na porta. Todo dia a gente precisa saber, e os líderes também, todo dia a gente precisa saber mais sobre muitos assuntos para entender o que a Bíblia diz para ajudar pessoas. Então, por exemplo, o que fazer quando o irmão fizer algo contra você? Vamos ler Mateus 18, versículo 15. Ele diz assim, vamos lá, Mateus 18, 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas ou testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere como gentil publicano, que na verdade eram cobradores de impostos, eram inimigos do povo de Deus.
eram aqueles que, na época, quando fala gentil, eu sei que hoje nós somos gentios porque nós somos judeus, mas essa palavra, primeiramente, foi entregue aos judeus. Então, o gentil é aquele que não é irmão, aquele que não faz parte da família, né? E tinha mesmo até judeus, como o próprio Mateus, quem viu The Chosen sabe disso, que era judeu, porém era cobrador de impostos, era considerado então publicano, era aqueles que tinham se levantado contra a família e a favor do exército de Roma, tá? Então vamos lá. Agora, quando um irmão, ele te ofende, ele se levanta contra você, o que a palavra fala? Eu quero saber se você notou com quem Deus te orienta a falar sobre o assunto. Primeiramente, com quem? Com a própria pessoa. Então, se alguém te fez algum mal, você vai e conversa com quem? Com o teu amigo? Não. Você vai, conversa com a pessoa. Por quê? Porque nós somos pacificadores. E primeiramente eu quero dizer a vocês que nós temos que aprender a desmanchar os nós. Se você aprender a desmanchar nós, você vai ter muita vitória na sua vida. Alguns serão impossíveis de desmanchar, eu já passei por isso. Mas eu procuro sempre obedecer esse protocolo de Deus. Esse é o protocolo bíblico. Se alguém se levanta contra você, você primeiramente vai falar com a pessoa, né? Com quem? Que pessoa? Com a pessoa que te ofendeu, né? Somente você e a pessoa, ninguém mais. Contar para outra pessoa, falar com outra pessoa, dependendo da situação, pode violar o protocolo bíblico. Primeiramente, converse com a pessoa. Ai, pastor, mas eu falei para minha mulher. Bom, vocês são uma só carne, amém? Mas se você for levar para terceiros, tente primeiramente conversar com a pessoa. Esse é o protocolo bíblico. Aí Tiago fala o seguinte, Tiago 4, 11 e 12, fala o seguinte: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas um juiz, um só legislador e juiz, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, a partir do momento que você sai falando para outras pessoas, porque está ofendido, você está tomando o lugar de Deus. Porque há somente um julgador e juiz. E a palavra diz: quem é você para julgar o seu próximo? Então veja que o protocolo bíblico, ele traz todas as respostas para uma situação dessas. Então, muitas vezes contar para outras pessoas é criticar quem nos ofendeu. E tal crítica desconsidera a exortação para pensar apenas o que é bom, que é outro protocolo bíblico, que diz assim, Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então olha o caminho bíblico aqui. Primeiramente ele fala, conversa com a pessoa. Se ela não te ouvir, você chama a testemunha. Aí você vai ter que contar para outra pessoa, porque aquela pessoa não te ouviu. Se por acaso não, mesmo assim não ouvir, leva para a igreja. Eu já tive que fazer isso, amados. Eu já tive que trilhar esse caminho, chegar nesse ponto. E chegar até no ponto de considerar, olha, esse não é da família da fé mais, aqui nesse local. Já tivemos que chegar nesse ponto, mas trilhei todos os caminhos antes. Agora, deixa eu dizer algo para você. Lembra que a palavra diz, aquilo que você ligar na terra, será ligado no céu. Aquilo que você desligar na terra, Jesus está falando sobre isso. Se você pegar Mateus 18, a continuação do texto fala sobre isso. Aquilo que você desligar na terra, então fala assim, olha, esse irmão, ele não quer ouvir nem a igreja, ele realmente não aceita a correção. Então, o que a Bíblia está dizendo? Olha, você
pode desligar na terra e será desligado no céu. É o que a palavra diz. Então há um protocolo. Esse é o procedimento prescrito por Deus para ajudar a eliminar os mal-entendidos na igreja, destruir conflitos e reduzir ressentimentos entre os cristãos. Então, querido, quando tem problemas assim, a Bíblia tem um protocolo claro. Se nós conhecemos o texto bíblico e decidimos obedecer os mandamentos, nós vamos ter êxito. Nós vamos mostrar: Deus, eu estou com uma raiva desse cara, mas eu vou orar e eu vou obedecer aquilo que a palavra me ensina. Amém? Quer ver um outro exemplo? E quando existem problemas dentro do casamento? Quando existe problema, algumas mulheres, elas chegam muitas vezes e dizem assim: pastor, eu estou sofrendo abuso em casa, devo me separar ou não? Outra situação, pastor, quando eu falo pastor, eu falo pastora também, tá? Porque geralmente essa demanda, se é da mulher, bate lá nela, se é do homem, bate em mim. Por exemplo, a minha mulher não se sujeita, a minha mulher, ela está enlouquecida, o que eu faço? Me separo dela? O que a Bíblia diz sobre isso? Existe possibilidade bíblica para o divórcio? Gente, se nós amamos a Deus, de fato, nós temos que caminhar pela lei. E eu vou te dizer, pela lei do Senhor, eu vou dizer para você, muitas vezes a Bíblia, ela vai falar coisas que são contra a nossa vontade humana. Mas se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou confiar em quem? Na minha vontade ou na palavra? Na palavra de Deus. Então, se existe conflito, como hoje é muito comum, né? Ah, pastor, nós temos incompatibilidade de gênios. Vai para o inferno com esse gênio. Manda para o inferno. O Senhor me dá um gênio novo. Se o gênio é muito ruim, pede outro. Senhor, muda meu gênio. Volta para a garrafa. A Bíblia tem a resposta para essa pergunta. Existe um protocolo bíblico. Agora, mesmo tendo as respostas bíblicas, você tem que pedir orientação do Espírito Santo na aplicabilidade daquilo que o texto faz. Por isso que a letra, por si só, ela mata, mas o Espírito Santo vivifica. Amém? Então, 1 Coríntios 7 diz o seguinte, versículo 10. Deixa eu tomar minha água na Squeeze Nexus. Deixar assim o rótulo para frente. Fazer um merchan. Vamos lá, 1 Coríntios 7, 10. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e o marido não se divorcie da sua esposa. Ai, uiuia, mas o senhor não conhece, pastor, como é que é meu marido? O cara é um crápula. O senhor não aguentar um dia com ele. Foi por isso que eu não escolhi ele. Eu escolhi a minha excelentíssima. Agora você escolheu. Você escolheu essa pessoa. E se você escolheu essa pessoa, é porque alguma coisa nela te chamou a atenção, né? Talvez o carro, a casa, eu não sei, mas alguma coisa chamou a atenção, né? Alguma coisa você olhou assim, olha, vou encarar, vou me atirar nesse rio, né? Alguma coisa. Então, mas a palavra está dizendo, se você está casado, e se você está cogitando na sua cabeça aí, sabe o que é, pastor? Não estou feliz. Estou pensando em me separar. Mas aí você lê a Bíblia, e a Bíblia te diz assim,
Assim diz o Senhor, não eu, que a mulher não se separe do marido, e o marido não se divorcie da mulher. Aí você lê isso, você entra em conflito. Não, pastor, mas o meu caso... Mas a palavra diz, não faça isso. Amém? Tem exceções? Tem, eu vou falar depois. Mas via de regra, não faça isso. Agora, parece que hoje, e isso aqui é tão comum, que quando tem problema no casamento, a primeira coisa que a pessoa faz, né? Eu ouvi esse termo uma vez do Rodrigão e achei muito legal. Põe o casamento no balcão de negócio. Vamos me separar então. Quer se separar? Parece que a maneira de resolver o problema é dizer assim, vou me separar. Gente, isso não resolve, porque o problema é você. Sabia? O problema do teu casamento é tu mesmo. Não é outra pessoa. Sabe por quê? Porque se você se resolvesse, o outro mudava também. Você nunca consegue resolver ninguém. Você consegue resolver somente a si mesmo. Então, se você mudar, o teu cônjuge vai ficar impactado com essa mudança e ele vai mudar também. E se ele não mudar, você continua orando. Amém? Até que o milagre aconteça. Então, olha só. Separar significa literalmente dividir. Agora eu estou dando um outro exemplo de assunto bíblico, que é muito recorrente. Se tiver alguém aqui, não tem ninguém aqui que está pensando nisso, né? Amém. Mas eu vou falar assim mesmo para você conhecer a Bíblia, né? Então, separar significa literalmente dividir. Agora, que a referência bíblica está falando de divórcio, fica evidente no versículo seguinte, do 11 ali, no 7:11, que diz assim, mas se ela se separar, não case de novo. Então tem gente que se separa, e tem uma moda, gente, eu vou falar para vocês, tem uma moda que entrou no Brasil, mas em nome de Jesus não vai entrar nesse lugar aqui. Amém? Que é assim, o cara era do mundo, casal do mundo, aí converte, vem para a igreja, e aí disse assim, não, mas a gente já estava dando problema antes, só que agora eu entendi, pastor. Entendeu o quê? É que esse casamento que eu tive aqui foi da carne, não foi do espírito. Eu quero agora me separar, que eu conheci Jesus, para encontrar uma pessoa de Deus para a minha vida. Que engano do diabo. Não interessa se você não era crente, interessa que você fez aliança, e Deus ama aliança. Mesmo que você não conheça Jesus ainda, quando você entra no princípio, você tem que entender o que Deus quer ou não quer. Amém? Então olha só, Malaquias 2,16 fala o seguinte, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Então, ele está dizendo que o divórcio é comparado a cobrir as suas próprias roupas com violência. Por quê? Porque aquele que casou ama a sua carne. A separação é uma violência. O divórcio é uma violência. E Deus odeia o divórcio. Então, que uniu Deus não separa o homem. Amém? Quem está disposto a seguir esse mandamento até que a morte o separe? Eu vou seguir. Até o último dia aqui na terra com a minha esposa. Não sei quem vai antes, espero que a gente vá junto, arrebatado. Mas se ela for antes, eu já avisei, né? Viúva é o defunto. Né? Então assim, eu pretendo, até o último dia, manter o quê? A fidelidade à minha esposa. Porque mantendo a fidelidade, não só, e eu não faço isso só por amor a Deus, eu amo ela, mas mesmo que talvez o amor tivesse esfriado, eu manteria isso por amor ao Senhor. Amém? Então, vamos lá. Deus sempre se agrada que o casal permaneça unido, que busque conselho e se esforce para fazer com que o casamento tenha êxito. Esse é o desejo de Deus para a tua vida. E você vai aprender muito mais se você vier no seminário de casais. Amém? Esse assunto é bem pertinente.
Mateus 5,32, ele abre aqui uma exceção, mas nós temos que tomar cuidado com isso. Muita gente se apega nisso. Jesus fala assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adulterar, e quem casar com a mulher divorciada comete adultério. Então, o que Jesus está dizendo? Que não devemos, o marido não deve rejeitar, repudiar é rejeitar a sua mulher. E se ele fizer isso, ele comete adultério. E está falando também que a mulher repudiada também, se casar de novo, comete adultério. Eu sei que é complicado isso. Isso é tema para nós falar assim, uma tarde, um outro seminário de casais só para falar sobre isso, tá? Mas eu quero deixar para vocês aqui que muitas pessoas dizem assim: olha, pastor, eu vou me separar, afinal de contas ela adulterou, então eu estou livre. Esse é o pensamento que muita gente sustenta, é ou não é? Ou assim: olha, estou querendo te separar, tá, mas o fulano adulterou, não, então você não pode. Ah, você adulterou, então eu estou livre. Você está livre, querido, vou dizer, você está livre para perdoar. Agora, se mesmo assim não houver conserto do relacionamento pelo perdão, e alguns questionários, eu não vou ler todos os textos para a gente ganhar tempo, tá, que a hora urge, mas Jesus, perguntaram para ele: e quanto ao divórcio? Moisés deu uma carta de divórcio chamada Get, e aí Jesus fala o seguinte, que Deus não gosta do divórcio, mas Deus autorizou Moisés a dar a carta de divórcio para o povo, essa possibilidade, por causa da dureza de coração. Olha para o teu irmão e diga: dureza de coração é pecado. Dureza de coração é pecado. E dureza de coração é quando uma pessoa vira mula, ela trava. Lembram? Não sejam como o cavalo ou a mula. Lembra da palavra? A dureza de coração é quando a pessoa veste a carapuça da mula. Ela trava, embesta, e assim: daqui eu não saio, eu não perdoo, eu não quero mais. Não tem conversa. Então cuidado, cuidado. Conhecer a palavra de Deus, eu só estou dando exemplos, eu não estou pregando sobre isso, tá? Só estou dando exemplos de como um assunto é rico na palavra. Então, nós precisamos compreender o contexto bíblico. Quer ver outro texto? 1 Coríntios 7:10, diz assim: ora, aos casados ordeno, não eu, mas ao Senhor. Estou repetindo aquele texto, tá? Mas agora nós vamos adiante. Que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que reconcilie com seu marido. Sempre a possibilidade de reconciliação. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Aos mais digo eu, não o Senhor. Agora Paulo falando. Uma das funções apostólicas era estabelecer doutrina bíblica. Vocês veem no Novo Testamento que a base da doutrina bíblica praticamente foi dada por Paulo. Por quê? Porque era um conhecedor da Torá. Ele era alguém que foi criado aos pés de Gamaliel, e Jesus chama ele para que ele pudesse estar então trazendo a doutrina. Lembra aquela palavra que diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos? Então uma das funções apostólicas é estabelecer doutrinas, e aqui Paulo estabelece uma doutrina, e ele diz assim: digo eu, não Senhor, se algum irmão tem uma mulher incrédula, e esta consente morar com ele, este consente viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa,
e a esposa incrédula é santificado no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos serão impuros, porém agora são santos. Lembra que eu sempre disse que o projeto de Deus é para a família? Então, se tem uma esposa crente no lar, se tem um marido crente no lar, ele santifica a esposa e ela santifica o esposo. E da mesma forma, os filhos são santificados por causa de um cristão na casa. Estão entendendo? E aí, ele fala assim, mas se o descrente, se o infeliz, quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz, pois como sabes, ó mulher, se salvará teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvará tua mulher. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, se por acaso, aquele que não se converteu quiser ir embora, deixa aí. Porque é melhor ter paz, e aqui diz, em outras palavras, segundo a interpretação da palavra, que aquela pessoa não vai ficar em servidão. O que é servidão? É servo de uma aliança. Não vai ficar preso a outra pessoa. E aqui abrindo talvez uma concessão para encontrar uma outra pessoa. Então, a Bíblia é rica e ela tem protocolos, mas tem poréns, tem detalhamentos, e nós não podemos pegar coisas avulsas, não podemos pegar coisas que simplesmente não encaixam no contexto bíblico. Um deles, por exemplo, é o perdão. Nós precisamos perdoar. Se o nosso cônjuge errou, perdoe, meu irmão. Perdoe. Se o teu cônjuge errou, perdoe. Foi infiel, perdoe. Muito maior galardão você vai ter pelo pecado dele do que pela fidelidade dele. Presta atenção no que eu estou dizendo. Muito maior galardão você vai ter por perdoar o pecado dele do que a fidelidade dele. Claro que nós preferimos que ele seja fiel, mas todos nós somos pecadores, e nós temos que saber que da mesma forma que Jesus pagou os pecados, ele nos perdoou, ele nos redimiu, nos lavou. Ele quer que nós sigamos o modelo dele, o modelo de perdão. E olha, eu vou dizer uma coisa para você: o amor cobre a multidão de pecados. Somente o verdadeiro amor, a ponto de alguém querer restaurar um relacionamento, uma aliança, preservar uma aliança. Amém? Então, algumas outras coisas sobre casamento. Meu Deus, a hora está andando muito rápido. 2 Coríntios 6,14 fala assim, ó: não vos ponhais em julgo desigual. Olha só, pensa aí, você que está pensando em casar. Quem aqui quer casar? Levanta a mão. Quem sabe a gente resolve agora. No final a gente vai orar, tá? Eu tenho certeza que o anjo do casamento vai passar aqui essa noite. O anjo casamenteiro. Vamos lá. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade ou que aliança pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há a luz com as trevas? Tira a mula da chuva, ou o cavalo. Então, esse mandamento aqui bíblico, a respeito de casamento ainda, proíbe um casamento desigual. Uma vez eu fiz um casamento de 2 pessoas que não eram cristãs. Aí eu fui checar isso com o meu apóstolo na época. Apóstolo, tem um casal aqui, eles não são cristãos, estão me pedindo para casar. Eu faço ou não faço? Ele disse assim: o jugo é desigual? Não, eles 2 não são crentes, então pode casar. Mas se fosse jugo desigual, estaria quebrando o princípio bíblico. Você está entendendo? Então olha só, não ponhais em jugo desigual. Essa questão de jugo
pode se referir a várias coisas, né? Mas certamente inclui o casamento, que é o laço mais estreito que existe. É a aliança mais profunda que existe. Não é da vontade de Deus que um cristão consciente voluntariamente se case com incrédulos. Aí tem aquela irmãzinha: pastor, encontrei. É o Brad Pitt, pastor. É lindo, é maravilhoso, olhos azuis, parece o Thor. Musculoso, bombado. É tudo de bom, pastor. Tem faculdade, tem carro, se sustenta, já comprou na planta o AP. Está tudo bombando, só tem um detalhe, pastor: não é crente. Ah, não se preocupe, é só um detalhezinho, né? Esquece. Salta que é laço. Aí a pessoa pensa assim: não, mas eu vou levar para a igreja, ele vai se converter. Eu vou levar para a igreja, ele vai se converter, daí eu vou casar com ele. Amém. Tu me conta, tu me fala 10 que fizeram isso, um deu certo, eu te conto mais 30 que deram errado. Não caia no engano, meu irmão. Você não vai encontrar um homem de Deus na rua para casar. Você pode evangelizar, pode ser amigo, pode influenciar. Agora, para casar, você vai encontrar um homem de Deus no reino. Amém? Você ama o Senhor? Amém. Você ama o Senhor? Amém. 1 Coríntios 7,39 diz assim: a mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Aqui está falando para as viúvas. Quando a mulher enviúva, ela pode ficar livre, porque lembra no casamento até que a morte os separe. Então a morte cria uma separação. Então, aí a pessoa ficou viúva, e aí ela quer casar de novo. Ok, fica livre para casar, mas somente no Senhor. Entende o que a palavra está dizendo? Fica livre para casar. Querida, vai para a torre de oração, chora lá. Senhor, envia o meu Boaz. Chora, Deus pode ouvir tua oração, né? Manda o Boaz, depois o Boaz entra por ali. Não sei, né? Depende do teu clamor. Mas, fica livre, mas somente no Senhor. Então fica evidente na palavra, por vários textos, que a palavra não aceita julgo desigual. Amém? A palavra não aceita julgo desigual. Então, se você quer casar com um homem de Deus, presta atenção aqui. Mulheres, quer achar um homem de Deus? Homens, quer achar uma mulher de Deus? Depois você dá uma olhadinha para o lado, mas daqui um pouquinho, por enquanto, olha só para mim aqui, tá? Você quer achar alguém de Deus? Para os solteiros, conhecer a palavra é básico para definir o padrão de homem e mulher que deve se casar. Sabe por quê? Porque você pode achar que o homem é de Deus só porque ele veio no culto, só porque ele está na igreja, só porque ele já está na igreja há 3 anos. Não, você vai saber se ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se ele segue a palavra. Então você tem que saber a palavra, e a partir disso, você vai encontrar, né, aquela aura assim: uau, olha como ele ora, né? Amém. Gente, eu não vou adiante, porque senão vai muito longe. Continua semana que vem. São temas importantes de a gente falar. O objetivo dessa palavra aqui não era pregar sobre um irmão ofendido ou pregar sobre casamento. Mas eu quis mostrar para vocês a importância de nós conhecermos o conteúdo bíblico, os princípios bíblicos que vão nos nortear para nossas decisões. Amém? Então a palavra, ela tem o tema principal dela, que é Jesus.
de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a revelação de Cristo. Porém, é um livro que de Gênesis a Apocalipse é um livro de princípios e mandamentos. O objetivo do Senhor não é que você seja uma pessoa legalista. O objetivo do Senhor é você conhecer o conteúdo, amar o Senhor através da obediência que você coloca nisso que a Bíblia nos ensina.